4 generais e 1 almirante. Na sessão da tarde. E lá vamos nós então, senhoras e senhores. Sobe som, porra! Tem começo de carnaval melhor do que esse? Olha só! Bom, tinha sim. Se o Bolsonaro e mais um punhado de generais tivessem sido presos. Aí era carnaval até quarta-feira de cinzas de 2025. Que é isso? E alô, Xandão! Porra, caralho, porra. Que grosseria, hein, cara? Tamo aqui, porra. Tamo aqui porra nenhuma. Porra, quer fuder nosso pré-carnaval? Segundo episódio da semana sendo gravado, aí tu solta essa merda. Quinta-feira de pré-carnaval. Ah, mas eu não vou deixar barato, não. O Xandão vai pagar. Se ele acabar com o carnaval, não vai ficar pedra sobre pedra. Ele vai ver com quem que ele tá brincando. Aí a gente vai fazer o quê? Publicar um episódio ignorando operação pra cima de 4 generais e 1 almirante? Aí o que a gente já tinha gravado vai ficar pra depois. Aí os trouxas otários aqui tiveram que mudar os planos de pré-carnaval e fazer outro episódio. Porra, seu medo e delírio em Brasília, porra. E já vamos avisando que em condições normais esse episódio ia ser um pouco mais longo. Mas, pô, carnaval tá logo ali, gente. Pô, pega leve, vai. Então... Acelera bem, acelera. Esse episódio vai ser um pouco menos doidão, com um pouco menos de intervenções. E é o que a gente consegue fazer nesse momento. Quer reclamar, faz o Pix. Mas vamos pro que interessa, pro que todo mundo quer saber, que é... Militares se fudendo! Uma merda. Essa operação aí, que infelizmente não foi nomeada... Doce feto, faz anal. Aliás, tem uma versão de karaokê dessa música no nosso YouTube. Mas essa operação é fruto da delação de um tenente-coronel da Ativa. Meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. É militar fudendo militar. Que delícia, cara, medo e delírio. E o Cid é filho de general, aquele que tirou uma selfie involuntária com um dos conjuntos de joias que ele e o filho tentaram vender nos Estados Unidos. Alô, Bolívia, o Atlântico é logo ali, hein? Pessoal, louva torturador, mas entrega todo mundo em depoimento com água gelada e ar-condicionado. Vivemos a hipocrisia. Pois bem, a operação mirou numa galera, mas o que importa aqui são 4 generais, todos da reserva e um almirante. Take care. Cuide-se. Também da reserva. E tamo falando do até então intocável Braga Neto. Fico muito triste, cara, desaberto, filho da puta. Antes, muito tarde do que nunca. Braga Neto é destaque em todas as cenas do crime do governo Bolsonaro, em especial na pandemia. Só agora sobrou alguma coisa pra ele. Ah, e o Heleno... Pequeno. Que, aliás, mudou o nome agora pra Heleno minúsculo. Também. Se fudeu! Quem também se fudeu foi o... E eis algo muito importante. Essa operação tem a ver especialmente com o período em que o Braga Neto era ministro da Casa Civil, em que o Heleno era ministro do GSI e o Paulo Sérgio Nogueira era ministro da Defesa. Que beleza. Ah, e o 4º general é o Estevan Teófilo Gaspar de Oliveira, ex-comandante das Forças Terrestres do Exército. E o almirante, é claro, é o Garnier, antigo comandante da Marinha. Cuide-se. Que nem deu as caras Elegante. na hora de passar o comando da Marinha. O novo comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, tomou posse hoje sem a presença do antecessor. E olha que o Lula nem estaria presente. Filmes de homem é foda. E nós, como civis brasileiros, temos que comemorar para um caralho, senhoras e senhores. Isso aí não é pouca merda não, hein? E o mais bizarro é que os militares produziram uma porrada de provas contra si mesmos, de uma forma compulsiva. Só faltou mesmo confissão em 3 vias autenticadas no cartório. Confirma reconhecida. Mas vamos lá para a decisão do Xandão. E algumas vezes é texto do Xandão e outras são aspas que ele pegou da PF. A gente vai ficar aqui identificando não. Caralho, porra. Na presente representação, a Polícia Federal enumera os núcleos de atuação do grupo criminoso. Existentes e atuantes para operacionalizar medidas para: letra A, desacreditar o processo eleitoral. Nenhum sistema informatizado é totalmente inviolável. Sempre existirão riscos. Não se trata de qualquer dúvida com relação ao sistema eleitoral. A minha saudação muito emocionada a todas as senhoras e os senhores que são os grandes heróis do país hoje, que estão lutando para mostrar ao mundo que o país não aceita ter o presidente da República como nós conseguimos
colocar nessa situação que para nós é um péssimo cartão de visita para o mundo inteiro. Letra B, planejamento e execução do golpe de Estado. Quando você vê que o país está indo para uma anomia, na anarquia generalizada, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua, as Forças Armadas elas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde. O próprio presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso, ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer, mas tem regras, é só o Congresso Nacional. É um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso. É um autogolpe também. Quer dizer, o senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe. Já houve em outros países, né? E letra C, a abolição do Estado Democrático de Direito. Caminhando celeremente uma guerra civil de consequências imprevisíveis. Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Com a finalidade de manutenção e permanência de seu grupo no poder. Agora eu tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa. O colunista Guilherme Amado, certa vez ele deu uma notícia, uma nota no portal Metrópolis dizendo que alguém gritou perguntando pro senhor se o ladrão subia a rampa. Essa era basicamente a frase de efeito da extrema-direita brasileira nesse contexto. E que o senhor teria dito não. Isso é verdade? Não tinha nome na pergunta e eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa. Continuo achando isso. Não tinha nome na pergunta. A pergunta é como se eu perguntasse ao senhor hoje... Mas o senhor acha correto responder para nós dessa forma essa pergunta? Porque nós estamos falando... Nós estamos num contexto, assim. Estava contextualizado. O senhor era uma liderança desse setor político. Esse setor estava acampado na frente dos quartéis. É porque eu acho que me parece incorreto o senhor responder dessa forma pra nós, porque, desculpa, com todo respeito, me parece uma brincadeira com a nossa inteligência. Por quê? Porque perguntaram pro senhor, o ladrão sobe a rampa e o senhor... Eu tava dentro do carro e apareceu uma pergunta que eu nem me lembro exatamente, mas eu tenho certeza que não tinha nome. Ladrão sobe a rampa? Não. Mano, corra, rapaz. E com a característica de interligação entre eles, uma vez que alguns investigados atuaram em mais de uma tarefa, colaborando em diversos núcleos de forma simultânea e coordenada. Esta família é muito unida. A PF cita alguns núcleos e a gente vai destacar alguns entre eles. Número 2, núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Forma de atuação: eleição de alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistiam às investidas golpistas. Comunista! Comunista! Melancias. Os ataques eram realizados a partir da difusão em múltiplos canais e através de influenciadores em posição de autoridade perante a audiência militar. Pois é, senhoras e senhores, segundo isso aí, os ataques aos generais Melancia saíram do palácio? Uma lisergia desse quilate realmente só pode sair da cabeça de um general brasileiro. Nesse grupo aí tem alguns militares, mas pra gente o que importa é o Braga Neto, e o Mauro Cid. E é impressionante como o Braga Neto deixa rastros. No breu da trincheira, Braga Neto ouviria rádio e acenderia cigarro. Mas vamos seguir com a decisão do Xandão, porque também é citado um núcleo jurídico envolvido lá com as minutas golpistas. Entre outros, Felipe Martins. A investigação conclui que assessor do presidente Jair Bolsonaro fez gesto com conotação racista no Senado. Anderson Torres. Tenho muito medo. E Mauro Cid. Olha a faca! Mas núcleo jurídico sem um Gandra Martins É golpe. Poder moderador. Número 6. Núcleo de oficiais de alta patente com influência e apoio a outros núcleos. Forma de atuação: utilizando-se da alta patente militar que detinham, agiram para influenciar e incitar apoio aos demais núcleos de atuação por meio do endosso de ações e medidas a serem adotadas para a consumação do golpe de Estado. Integrantes: Walter Souza Braga Neto, Almir Garnier Santos, Mário Fernandes, Estevan Teófilo Gaspar de Oliveira, Laércio Vergílio e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Braga Neto era a cabeça, mas isso fica mais pra frente. O Xandão então lista alguns momentos chaves da conspirata. Número 1, transmissão ao vivo realizada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, ainda em meados de 2021, com a finalidade de demonstrar indícios de ocorrência de fraudes e manipulação de votos em eleições brasileiras, decorrentes de vulnerabilidades do sistema eleitoral.
eleitoral. Vamos para um resuminho disso aí? Eu fico envergonhado de falar isso aí. Tenho vergonha de estar falando pra você. Eu tenho vergonha. Os hackers tinham invadido do TSE. Uma dezena de senhas. 8 meses. Os logs foram apagados. Muitas maneiras de se alterar o processo de votação. Nós temos um sistema eleitoral que apenas 2 países no mundo usam. Só 2 países no mundo usam esse sistema eleitoral, não. Um sistema eleitoral como esse, que apenas 2 países o adotam. Fraude por ocasião das eleições. É inauditável. No Brasil não tem como acompanhar a apuração. O próprio TSE diz que ele é vulnerável. Aquilo é mais que um queijo suíço. É uma peneira. A desconfiança no sistema eleitoral tem se avolumado. O manto da desconfiança. Cadê a confiança? Nós queremos confiança e transparência no sistema eleitoral. O sistema é falho, é inauditável também. Não é o Tribunal Superior Eleitoral quem conta os votos. É uma empresa terceirizada. Eu teria dezenas e dezenas de vídeos. O eleitor ia votar e simplesmente não conseguia votar. Ou quando ele apertava o número 1 e depois ia apertar o 7, aparecia o 3, 2018. Números podem ter sido alterados. O ministro Fachin, ele foi o responsável por tornar Lula elegível. O Fachin, quem tornou o Lula elegível, o homem que tornou o Lula elegível. O ministro Fachin foi que tornou o Lula elegível e agora é presidente do TSE. Será que ele já está antevendo que o candidato dele, que ele tornou elegível, vai ganhar as eleições? Lamentável a ação do ministro Barroso pelo mundo. Ele trabalhou para que o terrorista César Battisti ficasse no Brasil. O ministro Barroso foi advogado do terrorista Battisti. Ministro Alexandre de Moraes manda prender quem disseminar fake news nas eleições de 2022. O que é fake news? É o que eles acham que é fake news. O ministro Alexandre de Moraes advogou no passado para grupos que, se eu fosse advogado, não advogaria. Porque é um grupo de 3 pessoas apenas. 3 pessoas querem trazer instabilidade para o nosso país. Eu recebo uma interferência por semana no meu governo. Ando no meio do povo. O outro lado não. Número 2, reunião de cúpula do Poder Executivo Federal, ocorrida em julho de 2022 e comandada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, com a participação de integrantes do governo e do deputado federal Felipe Barros, na qual também são apresentadas aos integrantes do alto escalão do governo alegações sabidamente inverídicas quanto à ocorrência de fraude e de manipulação nas eleições brasileiras, assim como proferidos ataques e insinuações de práticas criminosas imputadas ao atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes, cabendo destacar a orientação externada pela liderança daquele encontro, no sentido de que tais informações inverídicas deveriam ser promovidas e replicadas em cada uma das áreas dos participantes. Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito. E acreditem vocês, a PF tem o vídeo da reunião. Pô, e quem foi o gênio que resolveu gravar mais uma reunião ministerial? Pô, cara, de novo, cara! E no dia seguinte à operação, o vídeo da reunião foi vazado. Porra, caralho, porra. E a Bela Megali trouxe algumas falas do Bolsonaro. Putaria, putaria, puta que eu pariu. Mentira, essa aí é da primeira fatídica reunião ministerial. Agora sim, vamos pra nova reunião. Dizer aos canalhas, serei preso. Sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil. Vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta eu ter 80% dos votos. Eles vão ganhar as eleições. Dizer aos canalhas, serei preso. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média. Será mesmo? Todos aqui, como todo povo elefante, é alguém perdido. Flashback. Eu quero mais que alguém seja eleito, se eu vier candidato, tá? Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for a esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui tem que sair do Brasil, que vão ser presos. E eu tenho certeza que vão me condenar por homofobia. 8 anos por homofobia. End of flashback. Nós não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado. Está pintado. Não. Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. Você vai ter que fazer alguma coisa antes. E essa aqui parece que foi feita pra gente. Como é que eu ganho uma eleição fudido como eu, deputado Baixo Zero, escrotizado da Câmara, sacaneado, gozado. Uma porra no deputado, uma porra no deputado.
Tá, mas volta para a decisão. Número 4, manipulação pelo grupo investigado quanto à divulgação do relatório elaborado pelo Ministério da Defesa sobre a segurança do sistema eletrônico de votação. Os inspetores anotaram lá no relatório que não encontraram fraude nas urnas, mas eles se valem de sofismas, de estratagemas, para alegar que essas fraudes poderiam ter acontecido. E aí eles fornecem material para teorias conspiratórias bolsonaristas. Eles compararam o resultado que sai de um monte de urnas com aquilo que o TSE publica. Deu igual, idêntico. Não encontraram absolutamente nada. E escreveram de um jeito tal que permite a quem quer cultivar uma teoria conspiratória que a siga cultivando. Por multicanais, a ideia de que as eleições presidenciais foram fraudadas, estimulando seus seguidores a resistirem na frente de quartéis e instalações das Forças Armadas. Vocês não percam a fé. Não, vamos lá na frente, é só o que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente da tem que dar um tempo. No intuito de criar o ambiente propício para uma intervenção federal comandada pelas forças militares, sob o pretexto de atuarem como uma espécie de poder moderador. Poder moderador. Os ataques ao processo eletrônico de votação não se iniciaram após o segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Pelo contrário, conforme exposto, o grupo ora investigado desde o ano de 2019 utilizava o modus operandi desenvolvido pelo auto-intitulado GDO, Gabinete do Ódio, para propagar a ideia de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação do país. Nenhum país do mundo adota esse modelo. Qual país do mundo adota o voto eletrônico? O PT descobriu que a chave do sucesso é a urna eletrônica. O PT descobriu o caminho para o poder, o voto eletrônico. Estamos acertando as pesquisas com a possível fraude. Quase impossível. Nós perdemos essas eleições agora. Só tem uma maneira. Vocês sabem qual é. Quem aparelhou o TSE? Possibilidade de fraude. Se materializar numa fraude. Suspeita, né? Ou certeza de fraude por ocasião das eleições. Não é perdendo o voto, é perdendo a fraude. Como tá aí, a fraude tá escancarada. Possibilidade de fraude. Fraude. Via fraude. Tirar o Lula da cadeia, tornar elegível para ele ser presidente na fraude. A dúvida de possíveis fraudes nas eleições. Já acertaram a fraude para 22? A fraude está no TSE, para não ter dúvida. Muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. No meu entender, houve fraude. Vim votar aqui, quando apertei o número 1, já deu encerrada a votação. Eu não sei em quem eu votei. Outro só que apertava 1, aparecia a cara do Haddad e dava encerrada a votação. Se nós não ganhamos no primeiro turno, algo de anormal aconteceu dentro do TSE. Não temos um sistema sólido de votação no Brasil que é passivo de fraude, sim. Não é porque nós ganhamos agora, devemos confiar nesse processo de votação. E eu não aceito o resultado das eleições diferente da minha eleição. Eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno. Nós temos que ter um sistema de apuração que não deixe dúvida. Serão respeitados os resultados das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes. De modo que você possa auditar uma eleição. Mudança do sistema de votação no Brasil. Eu, Pernambuco, quero voto impresso já. Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. Eu voto no papel. Temos que aprovar o voto impresso. Voltando aí o voto impresso. Voto impresso em 2022 e ponto final. Vai ter voto impresso. E eis que entra em cena o Valdemar. A Polícia Federal sustenta que a representação peticionada pelo Partido Liberal junto ao Tribunal Superior Eleitoral configuraria o ato último do grupo para insurgir-se formalmente contra o resultado das eleições presidenciais, na busca por antecipar fundamento à execução de um golpe de Estado, inclusive sob a alegação de esgotamento dos meios legais de contestação do resultado. Tudo a fim de reforçar o discurso de atuação ilícita do Poder Judiciário para impedir a reeleição do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Pois é, os ouvintes mais atentos do Medo e Delírio se lembram dessa ocasião na qual o Valdemar brilhou. Nós não conseguimos, nós tínhamos uma dúvida com as urnas, não conseguimos provar, mas nós queríamos que o Tribunal Superior Eleitoral desse uma solução para nós. Nós não tivemos essa solução, nós também não conseguimos levar uma prova robusta, inclusive quando o cidadão, que era um cidadão bem formado, aplicado, e ele me trouxe a questão, eu falei, bom, então você vai explicar essa questão para a imprensa. Ele falou, não, eu não. Eu falei, mas por que não? Não, eu não. O senhor vai questionar, é uma questão que nós estamos aqui em dúvida. Eu falei, tá bom, então eu vou questionar. Aí tive aquele problema todo com o tribunal. A gente sempre fala que o Valdemar é realmente um personagem fascinante. E olha só essa. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi preso na operação de hoje da Polícia Federal. Ele estava sob posse de uma arma de fogo e por isso foi preso em flagrante. A Polícia Federal também aponta
apresenta diversos relatos no sentido de intensa pressão para que o então presidente Jair Messias Bolsonaro incorporasse medidas mais duras, que é dura? Voltadas à reversão do resultado das eleições e do possível emprego de técnicas e militares com formação em forças especiais para os atos direcionados à execução do golpe de Estado. E aqui a gente recomenda o vídeo da Piauí sobre a participação dos Kids Pretos. Pois é, as forças especiais do Exército têm esse nome ridículo, mas o vídeo sobre a participação deles no dia 8 de janeiro. O Comando de Operações Especiais, conhecidos como Forças Especiais ou Kids Pretos, é a elite de combate do Exército. Seus membros são altamente treinados em ações de sabotagem e de incentivo à insurgência popular. E você vai buscar os dissidentes, as pessoas descontentes, né? Porque sempre tem. Você vai recrutar essas pessoas e vai instruí-las para que elas aprendam a ser combatentes. E aí você forma um pequeno exército com gente que não estava na conta para poder causar danos para o seu inimigo. No sentido do que reporta a autoridade policial, surge outra grave linha de atuação do grupo investigado contra as Forças Armadas, direcionada a desacreditar os militares que, defendendo a Constituição e a legalidade, estavam resistindo às investidas golpistas. Até aí. Começou o folclore. O folclórico general democrata. Quem resistiu ao golpe não foi por legalismo, mas por instinto de sobrevivência, digamos assim. Mas vamos convir que militar brigando com militar é bom demais, hein? Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. A investigação da Polícia Federal demonstra que o grupo investigado passou a escolher alvos para inserção em uma máquina de amplificação de ataques pessoais. Alguns extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes. É um momento difícil porque o inimigo não é externo, é dentro do Brasil. Ele está aqui nessa região aqui da Praça dos Três Poderes. Com a utilização de suas milícias digitais, utilizando múltiplos canais e influenciadores em posição de destaque perante sua audiência e indivíduos com capacidade de penetração no meio militar que se utilizavam de vazamento de informações falsas e realização de interpretação fraudulenta de documentos que tratavam do alinhamento dos integrantes das Forças Armadas a um intento golpista. E tem mais decreto golpista. Da análise da atuação do nominado núcleo jurídico do grupo investigado, a autoridade policial expõe a existência de documento em formato de decreto que consubstanciava medidas de exceção, com detalhamento de considerandos acerca de suposta interferência do Poder Judiciário no Poder Executivo para decretar a prisão de diversas autoridades e a realização de novas eleições em vista de supostas fraudes no pleito presidencial. O referido documento teria sido objeto de reuniões convocadas pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro, que envolveram tanto integrantes civis do governo como militares da ativa. General da ativa. Quanto ao ponto, a autoridade policial destaca a ocorrência de monitoramento de diversas autoridades, inclusive do relator da presente investigação, maridão de Dona Vivi, no sentido de assegurar o cumprimento da ordem de prisão em caso de consumação das providências golpistas, como salientado pela Polícia Federal. Duas letras, PS. Pois é, o monitoramento seria para prender o Xandão, cachorro do Supremo. No referido contexto, a investigação obteve elementos de prova que corroboram os fatos apresentados pelo colaborador, evidenciando a existência do decreto de golpe de Estado e tratativas com militares de alta patente para aderirem à empreitada criminosa. Pois é, isso já tinha sido relatado pelo indiscreto presidente do Superior Tribunal Militar. Eu perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas tanta gente das Forças Armadas envolvida, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente, foco na palavra integralmente que eu dou aqui, sublinho a palavra integralmente, quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral. Os três alto comandos discutiram o golpe. Conforme descrito, os elementos informativos colhidos revelaram que Jair Bolsonaro recebeu uma minuta de decreto apresentada por Felipe Martins e Amaury Feres Saad para executar um golpe de Estado, detalhando supostas interferências do Poder Judiciário no
Poder Executivo e, ao final, decretava a prisão de diversas autoridades, entre as quais os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e, por fim, determinava a realização de novas eleições. Os ouvintes do Medelírio sabem que o Bolsonaro, enquanto presidente, nunca criticou o Gilmar Mendes. Não é razoável. E nem depois de sair da presidência também. Então por que caralhos o Felipe Martins meteu o Gilmar no documento? Também não meteu o Arthur Lira, né? Por que será? Aí uma grande notícia dessa operação é a prisão do Felipe Martins, o mais olavista dos bolsonaristas, talvez, que atuou como assessor internacional do Bolsonaro e depois como assessor especial da presidência. Posteriormente, foram pedidas alterações a pedido do então presidente, permanecendo a determinação de prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Pois é, o Bolsonaro mandou tirar o nome do Gilmar. Aconselho-te a não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto. E do Pacheco. But why? Why would you do that? A decisão do Xandão começa a justificar a prisão dos envolvidos. Mas vamos pular pro que interessa. Atenção, atenção, é agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar. Porque é tudo ainda mais grave do que parecia até agora. O coronel de exército Bernardo Romão Correia Neto, à época assistente do comandante militar do Sul, teve participação ativa na organização de uma reunião no dia 28 de novembro de 2022, às 7 horas da noite, na cidade de Brasília, com a presença dos oficiais com formação em forças especiais, assistentes dos generais supostamente aliados na execução do golpe. Os diálogos encontrados no celular de Mauro Cid demonstram que Correia Neto intermediou o convite para a reunião e selecionou apenas os militares formados no curso de Forças Especiais, Kids Pretos, o que demonstra planejamento minucioso para utilizar contra o próprio Estado brasileiro as técnicas militares para a consumação do golpe de Estado. No mesmo dia, às 8 horas e 2 minutos, Correia Neto envia a Mauro Cid uma minuta intitulada Carta ao comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro. Documento provavelmente discutido na referida reunião, utilizado como instrumento de pressão ao então comandante do Exército, General Freire Gomes. Logo após a reunião, o blogueiro Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho divulgou no programa Pingo nos Is, às 9 horas e 30 minutos, os nomes dos comandantes regionais do Exército que ainda estariam indecisos em aderir ao plano golpista. E porra, é lógico que a gente vai voltar no tempo. É óbvio! Pois é, agora seguimos com análise e opinião de Paulo Figueiredo, diretamente da Flórida, nos Estados Unidos. Tu tava fora do Brasil, irmão? Paulo, seja muito bem-vindo, ótima noite pra você. Não. Eu, inclusive, fiz uma chamada durante o programa 3 em 1, dizendo que você tem informações de bastidores... Caralho! Pois é, e aí é mencionada uma carta golpista da reserva direcionada ao alto comando. E, portanto, eu apurei sim que esta carta, essa manifestação dos oficiais da reserva será a pauta da reunião do alto comando que começa nesta terça-feira, reunião do alto comando do Exército. Eles discutirão sim isto dentro da pauta dele, porque externa o sentimento de parte da tropa que eles comandam. Muitas vezes o alto comando está lá longe, lá em Brasília, todo mundo, então nos seus respectivos comandos, e muitas vezes não sabem o que está acontecendo, o sentimento de perto da tropa, e essas cartas ajudam. É golpe. Será a pauta também dessa reunião, isso é importante para as pessoas que estão assistindo em casa, essas manifestações de aí já há mais de 3 semanas, as pessoas ininterruptamente, diariamente nas portas dos quartéis, clamando por socorro. Essas pessoas estão sendo sim ouvidas. Às vezes dá a impressão que não estão, mas estão. Tá errado. Eu apurei que estão. Os militares, eles costumam ser meio surdos quando as disputas são disputas de políticos e tudo mais, mas clamor do povo é algo que eles costumam escutar. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo... Teu cu! É importante. Todas as nossas autoridades deveriam escutar os clamores do povo. Agora, eu também apurei, em relação a esses clamores populares, que isso que o Zé falou está absolutamente correto. Há articulações em grupos de militares para uma nova manifestação, e essa a ser feita por oficiais da ativa. Isso aí foi 28 de novembro de 22. Aí, dias depois, em 11 de dezembro, os 3 comandantes das forças divulgaram uma nota que começava assim, ó. Às instituições e ao povo brasileiro, acerca das manifestações populares que vêm ocorrendo em inúmeros locais do país, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira reafirmam seu compromisso irrestrito
irrestrito e inabalável com o povo brasileiro, com a democracia e com a harmonia política e social do Brasil, ratificado pelos valores e pelas tradições das Forças Armadas, sempre presentes e moderadoras nos mais importantes momentos de nossa história. Poder moderador, poder moderador, poder moderador. Os moderadores históricos, ao lado do povo, estão em defesa das liberdades e direitos e lembram que o legislativo precisa corrigir os desvios autocráticos. Para a Jovem Pan, Alexandre Garcia. Poder moderador, poder moderador, poder moderador. Pois é golpe, é golpe. Pra caralho. Tô aqui simplesmente externando o que eu tô vendo dentro da caserna, que eu nunca vi. Tanto descontentamento, tanto consenso de descontentamento. Que até pouco tempo atrás, virtualmente todos os militares com quem eu conversava, eles viam com naturalidade os acontecimentos políticos do país, até em momentos graves, né? Mas parece que essas últimas ações do Supremo Tribunal Federal, elas entornaram o caldo. O Xandão arrebentou a corda. O cachorro do Supremo, o Xandão. Os instintos mais primitivos. É só nesse episódio, hein? Nesse episódio tá revogada a revogação. Tamo aí, tamo aqui. E vamos com o Paulo Figueiredo caguetando os generais. E nem sempre nós aqui como jornalistas, nós podemos falar tudo que as nossas fontes contam, né? Às vezes a gente tem um negócio do off, e a gente como jornalista tem que respeitar o que falam pra gente em off. Mas hoje, por um dever cívico, eu vou ter que dar nome aos bois aqui. Dá nome aos bois! Eu vou fazer isso porque eu acho que o povo brasileiro tem o direito de saber quem é quem. São as pessoas que são servidores públicos em última instância, e vale saber quem é quem, pelo menos o que se diz, né? Os três que estão agindo abertamente são o comandante militar do Nordeste, o general Richard Fernandes Nunes, o comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, e o comandante militar do Sul, o general Valério Stumpf Trindade. E olha só, de legalistas, eles não têm nada. Eles só não foram malucos de dar um golpe sem apoio gringo, em especial dos americanos. O general Richard, com as pessoas que eu comentei, ele é tido como alguém de um perfil mais acadêmico e que tem algumas posições mais ideológicas que são muito à esquerda pro padrão do Exército Brasileiro. Esse é o general Richard, né? Essa visão mais à esquerda para os padrões do Exército. Radical de esquerda. Extrema esquerda. Já os generais Tomás e o Stumpf têm histórias que eu achei mais interessantes, pelo menos pelo que eu pude entender, né, e aprender com as pessoas com quem eu conversei. O general Tomás, vejam vocês, ele foi ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso. Comunista! Comunistas bandidos! Um grupo de comunistas. Comunista. Você reparou que nos países comunistas, geralmente o chefe é gordo? Cala a boca, meu irmão. Ajudante de ordem do Fernando Henrique Cardoso. O terrível comunista FHC. Também foi chefe de gabinete do Vilas Boas e ajudou a escrever aquele tweet golpista emparedando a Suprema Corte na véspera do julgamento do Lula. Mas isso aí o neto do Figueiredo não vai falar, né? Não vai. E também é tido como uma pessoa bem mais progressista. Esse texto é maravilhoso. Quem foi que escreveu? Já o general Stumpf, ele é conhecido em Brasília, e tô falando aqui, não tô cometendo, nesse caso, nenhuma inconfidência, porque é público, todo mundo me fala isso, que ele é muito amigo de infância, né? Colega do Colégio Militar, do ex-advogado-geral da União, do governo Bolsonaro, que é o José Levi Melo do Amaral Júnior. Porra, e a gente achando que ele ia ser amigo do Dirceu, do Genuíno, sei lá, do Aldo Rebelo ou do Rui Manoel. O Zé Levi era tido como alguém muito bem relacionado com o STF do governo Bolsonaro. Ele era fazia uma espécie de meio de campo do STF com o governo Bolsonaro quando ele estava na AGU. Mas diziam que ele trazia para o Palácio, na verdade, a defesa das pautas do STF. Então ele era uma espécie de defensor dos interesses do Supremo Tribunal Federal dentro do governo, assim me contam. E ele saiu do governo Bolsonaro porque não quis se posicionar no Supremo Tribunal Federal contra as medidas restritivas que alguns estados adotaram na Covid. Sabe como é que é, né? O José Levi deve ter bons advogados. Descobri que o José Levi é hoje o secretário-geral da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Quem é o presidente? Marcelão, toma aqui. Maridão de Dona Vivi. Que lisergia maravilhosa, hein? O Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo que eu tô falando pra vocês agora. Desculpe! O secretário executivo do Alexandre de Moraes tem um brother dentro do alto comando do Exército. Cara, só a Jovem Pan mesmo pra propiciar tamanho descolamento da realidade. Is this real life? Será aqui, desculpa, Daniel, mas só será. Fala logo, porra. Que é por isso que
Alexandre toma as suas decisões com tanta tranquilidade, sabendo que não vai ter reação? Não. Eu não sei. Não sei. Mas eu não consigo deixar de pensar, de fazer essa conjectura. Não fode! Já acabou, Jovem Pan. Volta pra decisão. Toca o Vivaldi aí! Os diálogos com Mauro Cid revelaram também que Correia Neto sabia horas antes o nome exato dos comandantes que seriam expostos pelo blogueiro, o que demonstra uma ação coordenada dos investigados em expor e pressionar os militares que não topassem aderir aos planos golpistas. Após o envio da carta, Mauro Cid pede a Correia Neto que mande as observações, ao que o mesmo responde, abre aspas, porra, irmão, apaguei essa parada, fecha aspas, abre aspas, não combinamos de apagar? Fecha aspas. Maravilhoso! Aí, na sequência, o Cid responde isso aqui, ó. Não, sacanagem, isso aqui, ó. Ha, 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 ha. Engraçadão você, hein? E eu já esqueci. Caralho! Caraca, vão muito bem as Forças Especiais Brasileiras, hein? Alô, Bolívia! Toca o Vivaldi! Toca o Vivaldi! Toca o Vivaldi aí! Os diálogos sugerem, portanto, que os investigados tinham consciência da ilicitude das condutas praticadas e buscavam suprimir provas que pudessem incriminá-los, em ação típica de organização criminosa. E olha o Felipe Martins aí! Ao longo dos meses de novembro e dezembro de 2022, após o segundo turno das eleições, os registros de acesso do Palácio do Alvorada revelaram que Felipe Martins esteve por diversos dias no local, quase sempre por muitas horas, o que demonstra que seu contato com o então presidente no período foi frequente e relevante para a execução de atos que visavam o golpe de Estado. Inclusive no dia 7 de dezembro de 2022, quando teria apresentado a minuta juntamente com o então presidente Jair Bolsonaro aos comandantes do Exército e da Marinha e ao então ministro da Defesa. Sentar na mesa! E o pessoal realmente estava monitorando o Xandão para prender ele. Ele incluiu aí uma mensagem entre o Marcelo Câmara e o Mauro Cid, dois militares e assessores do Jair, compartilhando a localização do Alexandre de Moraes em meados de dezembro de 22. Considerando que a minuta do decreto que declarava o golpe de Estado previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes, o acompanhamento e monitoramento da autoridade, inclusive durante o Natal, demonstra que o grupo criminoso tinha intenções reais de consumar a subversão do regime democrático, precedendo a eventual captura e detenção do chefe do Poder Judiciário Eleitoral. Quer dizer, ainda em 22. Puxa daí, Mourão! Bom dia! Não, porra, a outra. O senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe? Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Pois é, um belo dia a gente poderia ter sido acordado com uma tentativa tabajara de golpe e a prisão do Alexandre de Moraes. Completamente. Mas vamos seguir. O relatório também mostra como o Cid arrumou 100 mil reais para trazer uma caravana de militares para Brasília. E as mensagens de zap mostram como o Cid orientava onde viriam a ser as manifestações. E ele dizia que o exército garantiria a segurança deles. Por interessante que parecesse... Toca o Vivaldi! Toca o Vivaldi! Os elementos probatórios reunidos ao longo da investigação evidenciam que os investigados se utilizaram diretamente dos cargos públicos que exerciam tanto em ações relacionadas à tentativa de execução do golpe de Estado, quanto para eximir possível responsabilidade criminal pelos atos até então já realizados. Olha só. É o caso do general Estevan Teófilo Gaspar de Oliveira, atual comandante do Comando de Operações Terrestres, o COTER, do Exército Brasileiro e responsável pelo emprego do Comando de Operações Especiais. No dia 9 de dezembro de 2022, Estevan Teófilo se reuniu com o então presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada e, de acordo com os diálogos encontrados no celular de Mauro Cid, teria consentido com a adesão ao golpe de Estado desde que o presidente assinasse a medida. Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta? Caneta compacta é minha. Caneta azul. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. E se os militares não quiserem te obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e o 319, são presos. E caberia a esse general a prisão do Xandão. Olha essa conversa entre o Teófilo e o olha-faca já com o Lula presidente. Toca o Vivaldi! Toca o Vivaldi! No dia 2 de janeiro de 2023, já efetuada a transição de governo, Mauro Cid encaminha ao general Teófilo notícia jornalística com a informação de que poderia ser preso nas primeiras semanas do ano, recebendo como resposta do general, abre aspas, A sua mão é meu pau. não porra, abre aspas, Fique tranquilo, Cid. Vou conversar com o Arruda hoje. Nada lhe acontecerá. fecha aspas. Mas isso
enganar. Sempre lembrando que o Arruda queria dar um comando de batalhão especial lá em Goiânia pro Cid. E parece que ele caiu porque não queria derrubar a indicação, apesar dos desesperados pedidos do Lula. Pois bem, de noite surgiram aquelas suspeitas do negócio do coronel Cid e eu recebi um telefonema do presidente indagando o que é que isso ia acontecer. Ele perguntou, olha, eu quero saber o que é que vocês vão fazer com isso. Foi o que ele disse. O que é que vocês vão fazer? Como é que vocês vão tratar desse assunto? Pediu providência. Há uma suspeição e há uma nomeação. Quando foi, eu estava com dificuldade de tratar esse assunto no comando do Exército. Muita dificuldade. Há um espírito de corpo muito forte, há um ambiente político também muito forte. Quando foi às 6h40 da manhã, o presidente, antes de viajar para Roraima, ligou outra vez, 6h40 da manhã, do sábado. Disse, olha, o que é que você vai fazer com esse negócio? Eu quero que você resolva, não vai... Vamos ver como é que você vai resolver isso. Bom, eu senti que aquilo era uma senha para que você resolvesse, né? E quero que você me dê uma notícia de como você vai resolver isso. Eu disse, o senhor fica descansado que eu vou resolver isso para o senhor. Foi quando nós fizemos a mudança de comando. E essa operação aí toda mira duas famílias tradicionais do brioso Exército Brasileiro. Para falar disso, vamos com a professora Adriana Porra, Cristiano, para com isso. A mulher ajuda a gente pra caralho. Fala o nome dela direito. Pô, tu que colocou isso no roteiro, cara. Inclusive essa tua fala aí também, você que colocou no roteiro. Vamos com a professora Adriana Marques, que gentilmente nos enviou o áudio que vai a seguir. A operação de hoje atinge uma das dinastias do Exército Brasileiro, né? A família Teófilo é uma família importante no Exército desde a época do Império. E não por acaso, né, o Teófilo mostra, né, um contato estreito com o Mauro Cid, que vem de uma outra dinastia do Exército, né? A família do Mauro Cid também. O avô era militar, o pai era general de 4 estrelas, né, o general Cid, e contemporâneo do general Teófilo também, e eles mostram ali, né, as relações de proximidade, né, e de proteção, quando o general Teófilo inclusive diz que vai falar com o então comandante do Exército, que era o general Arruda, sobre a possibilidade de prisão do Cid, né, assegurando a ele, dizendo para ele ficar tranquilo, que nada ia acontecer. E é interessante porque são pessoas, né, pessoas como Teófilo, pessoas como o Cid, eram figuras que tinham um tratamento diferenciado no Exército e que se imaginavam acima da lei, imaginavam que com eles nunca aconteceria nada, eles não seriam punidos, porque é a única explicação assim pro comportamento, né, deles e os rastros que eles deixaram e que estão sendo agora coletados e apurados pela Polícia Federal. E eu acho que são famílias que têm uma importância grande aí na história do Exército, e acho que, enfim, é um fato inédito esse, pelo menos na Nova República, né, que militares dessa estirpe sejam punidos pela justiça, porque se a gente olhar, né, historicamente, esses militares que conspiraram contra, né, a democracia durante o século XX não tiveram punição nenhuma. Esperamos que agora no século XXI, e pro bem da democracia, que, né, militares envolvidos em ataques à democracia e ações golpistas sejam punidos. Valeu, Adriana. Vamos voltar para a decisão do Xandão. A representação faz menção a uma transmissão ao vivo realizada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro em julho de 2021, na qual estava acompanhado pelo então ministro da Justiça Anderson Torres e outras pessoas, como oportunidade para disseminação de desinformação, com a prática de notícias fraudulentas sobre inexistentes indícios de ocorrência de fraudes e manipulação de votos nas eleições e vulnerabilidades do sistema eleitoral brasileiro, aproveitando-se do exame deturpado realizado pelo coronel do Exército Brasileiro, Eduardo Gomes. Então vamos voltar para julho de 2021. A live que o presidente Bolsonaro estava fazendo acabou, graças a Deus, agora há pouco, então foi um pouquinho mais, se eu não me engano, foram mais de 2 horas de live. Live essa prometida seria para apresentar então provas de fraudes nas urnas eletrônicas nas eleições de 2014. Nada foi apresentado. Babaca do caralho. Vamos ver agora mais um trecho da live então que o presidente Bolsonaro encerrou agora há pouco. Bolsonaro afirmou que é só você fazer cocô dia sim, dia não. Para quem
diz que não há provas de fraude nas urnas, também não há provas de que as urnas, não sejam fraudáveis. Nem que não tem, nem que tem. Vamos ver esse momento. Eu estou acusando os servidores do TSE, são meia dúzia. A fraude está no TSE. Que manobram tudo isso daí. Temos reclamações desde 2008. Não podemos deixar continuar acontecendo isso. Deus nos deu uma oportunidade ímpar em 2018. Jair Bolsonaro está eleito. Não tem prova de fraude. Também não tem, isso que não há. O presidente é irresponsável. Ele é maluco. E vamos voltar porque aqui a gente chega no episódio mais simbólico narrado nessa denúncia. Toca o Vivaldi! Na sequência, noticia a autoridade policial que em 5 de julho de 2022 foi convocada pelo então presidente Jair Messias Bolsonaro reunião da alta cúpula do governo federal, que contou com a presença de Anderson Torres, então ministro da Justiça. Agora nós temos um prazo. Augusto Heleno Ribeiro Pereira, então chefe do Gabinete de Segurança Institucional. É pra ficar puto, né? Puta que presidente. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, então ministro da Defesa. Mário Fernandes, então chefe substituto da Secretaria-Geral da Presidência da República. Quem? Não sei. E Walter Souza Braga Neto, ex-ministro, chefe da Casa Civil e futuro candidato a vice-presidente da República. Aqueles que não me conhecem, eu sou o general Braga Neto. Todos, ora, investigados, prestando-se o ato a reforçar aos presentes a ilícita desinformação contra a Justiça Eleitoral, apontando o argumento de que as Forças Armadas e os órgãos de inteligência do governo federal detinham ciência das fraudes e ratificavam a narrativa mentirosa apresentada pelo então presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Malditos babacas! Isso aí, Faur. Pois é, 4 ministros sendo 3 generais. Que pariu. E vem aí a melhor parte do relatório. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que as investigações da Polícia Federal trouxeram aos autos excertos da fala do então presidente Jair Messias Bolsonaro naquela oportunidade, que constam de vídeo identificado em computador apreendido na residência de Mauro César Cid. Ele é burro! Pois é, o Forças Especiais Cid tinha a cena do crime no seu computador. Acho que pode melhorar. Caralho! Pois é, tem a íntegra da reunião. E aqui a gente se confessa um tanto perdido. E não é só a gente não, hein? Até o pessoal da imprensa tá tendo dificuldade de entender essas reuniões. Porque essa reunião aí, citada pela PF, com poucos integrantes, quase todos generais, é diferente da reunião ministerial, citada mais pro começo desse episódio. A gente até mostrou uns trechinhos. Mas por algum motivo, as falas batem. Pode parecer estranho. Talvez seja porque os caras se repetem pra caralho, talvez. Mas o que importa é que todos os crimes foram registrados pelos próprios criminosos. Embora com o Wilson Moerdaui. Tudo isso mostra que se trata de um bando de incompetentes e, para sorte do Brasil, a gente sabe que tanto o ex-presidente Bolsonaro quanto o entorno dele, os assessores e tal, sofrem de um certo déficit de inteligência. Caralho! Se a gente quiser traduzir, são meio burros mesmo. Para tudo que eles tramaram, existe uma pista que eles mesmos deixaram. Nunca vi, tu é burro, cara. Exatamente a mesma coisa que fizeram aqueles caras que invadiram as sedes dos 3 poderes. Quer dizer, produziram provas contra si mesmos. Então, a gente está vivendo um momento muito grave que, felizmente, não foi adiante por causa da incompetência e da limitação intelectual das pessoas que prepararam essa ação. A PF tem a reunião inteira. E a essas alturas a gente já sabe que o vídeo saiu. E o vídeo vai ficar pro próximo episódio, hein, gente? Aqui vão só uns trechos transcritos lidos por mim. Abre aspas. Olha, eu me reuni com o pessoal do WhatsApp aí e outras também mídias no Brasil. Eu conversei com eles. Tem acordo ou não tem com o TSE? Se tem acordo, que acordo é esse que tá passando por cima da Constituição? Isso aí já tinha aparecido publicamente antes. Isso aqui é o Bolsonaro depois de uma motociata em abril de 22. Adianto pra vocês. O que eu tomei conhecimento nessa manhã é simplesmente algo inaceitável, inadmissível e inconcebível. O WhatsApp passa a ter uma nova política para o mundo, mas uma especial, restritiva para o Brasil. Isso após um acordo com 3 ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Cerceamento, censura, discriminação, isso não existe. Ninguém tira o direito de vocês, nem por lei. Quem dirá com um acordo feito no TSE? Esse acordo não tem validade.
nossa liberdade de pensar e de se expressar, a nossa liberdade de culto. Isso não tem preço. O Brasil é um país livre e eu farei continuar livre, custe o que custar. Já conversei com o Faria, vou conversar com o representante do WhatsApp aqui no Brasil para explicar. Se ele pode fazer uma coisa TSE, pode fazer comigo também. Ou por que não? Pode fazer com você, pode fazer com qualquer um. Eu vou entrar em campo usando meu exército, meus 23 ministros. E eu tenho falado com os meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar 2023, olhar para trás e falar o que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia. Nós temos que nos expor, cada um de nós. Isso aí também ele já tinha falado. Eu tenho falado com os meus 23 ministros. Nós não podemos esperar chegar 23, olhar para trás e falar o que nós não fizemos para o Brasil chegar à situação de hoje em dia. Não podemos esperar que os outros façam por nós. Não podemos nos omitir, nos calar, nos esconder, nos acomodar. Eu não posso fazer nada sem vocês. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. E vocês, malditos milicos, também patinam sem o executivo. Olá, eu gosto de dinheiro. As Forças Armadas são burocracia do Estado. Os poderes são independentes, mas nós dois somos irmãos. Temos um primo do outro lado da rua que tem que ser respeitado também. Ninguém representa mais o Bolsonaro no estado de Alagoas do que eu, porque rolo osso junto com ele lá. Mas todo mundo que quer ser respeitado tem que respeitar em primeiro lugar. Nós não abrimos mão disso. E olha como o Bolsonaro é um grupo de zap ambulante. Nós aqui de verde e amarelo, os tios e as tias do zap, nós é que fazemos essa democracia e que somos base do governo Bolsonaro. Nós estamos vendo aqui, não é toda a imprensa, uma outra TV e as mídias sociais sobre a delação do Marcos Valério. A questão da execução do Celso Daniel. Puta que pariu, Marquinho! Numa frase só meteu Marcos Valério e Celso Daniel. Sou ousado! O envolvimento com o narcotráfico. Temos informações do general Carvajal, lá da Venezuela, que tá preso da Espanha. Ele já fez a delação premiada dele lá. Por 10 anos, abasteceu com o dinheiro do narcotráfico Lula da Silva, Cristina Kirchner, Evo Morales, né? Essa turma toda vocês conhecem. Alguém já ouviu falar de uma senhora chamada Giannini Agnes? Mas é muita doideira pra dar conta. E porra, o Xandão podia ter levantado esse sigilo aí antes, hein? Ele tá querendo ferrar com vocês, Cristiano. Mas a gente vai se vingar. Vamos fechar de novo a Academia do Exército. Aí não precisava ficar lendo isso aqui. Imitando, Jair. Tá, vai. E a gente vê que o Datafolha continua mantendo a posição de 45%. E, por vezes, falando que o Lula ganha no primeiro turno. Eu acho que ele ganha sim. As pesquisas estão exatamente certas, de acordo com os números que estão dentro dos computadores do TSE, né? Chato pra caralho. E eu tenho que ter bastante calma, tranquilidade. E vou entrar em detalhes com você daqui a pouco. Nós vamos esperar chegar 23, 24 pra se fuder? Depois perguntar, por que não tomei a providência lá atrás? E não é providência de força não, caralho. Não é dar tiro. Ô, Paulo Sérgio, vou botar a tropa na rua, tocar fogo aí, metralhar, não é isso, porra. Pois é, um golpe suave, um golpe moleque. Some com o Xandão, dissolve o STF, prende uns opositores, coisa suave. Sem bang bang, sem nada, sem trocação de tiro. Porque os caras estão preparando tudo, pô. Pro Lula ganhar no primeiro turno, na fraude. Eu vou mostrar como e por quê. Alguém acredita aqui em Fachin, Barroso, Alexandre de Moraes? Alguém acredita? Se acreditar, levanta o braço. Acredita que eles são pessoas isentas, estão preocupados em fazer justiça, seguir a Constituição, de tudo que são. Estão vendo acontecer? Vou fazer uma reunião quinta-feira com embaixadores, semana que vem com mais. Vou convidar autoridades do judiciário para outra reunião, para mostrar o que está acontecendo. Pois é, foi essa reunião aí que o Bolsonaro fez por puro ódio ao Fachin. O Fachin se reuniu durante a semana com uma matéria da imprensa, e é verdade, com vários embaixadores de outros países, tá? Preparando ele o seguinte, ó, quando aparecer o resultado no final da tarde do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente o resultado das eleições. Bastante curioso isso que ele está fazendo. Pois é, o Fachin que fez a Febraban e a Fiesp assinarem manifestos pela democracia. Mas olha só essa fala do Anderson Torres na mesma reunião. Abre aspas, tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura pra ouvir o que a gente tá falando aqui. Com todo respeito a todos. Vai tomar no cu com todo respeito. Mas eu queria começar por uma frase que o presidente colocou aqui que eu acho muito verdadeira. E o exemplo da Bolívia é o grande exemplo pra todos nós. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Giannini. Senhores, todos vão se fuder. Deixa o cara se fuder, pô. Eu quero deixar bem claro isso, porque eu não tô dizendo que... Eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos
todos vão se fuder. Vai todo mundo se fuder, vai se fuderem. E o Anderson Torres passa uma confiança danada. Mas estamos aí, presidente, desentranhando a velha relação do PT com o PCC. A velha relação do PT com o PCC. Vai ser só bala mesmo na cabeça. Aqui não tá de brincadeira não, sério. Quem que é o PCC? Isso aí tá vindo aí através de depoimentos que estão há muito guardados aí. Isso aí foi feito, ó. Tá certo? Isso tudo tá vindo à tona. Isso não é mentira. Isso não é mentira. Então muita coisa tá vindo à tona aí. Muita coisa que a população sabe, mas tudo precisa ser rememorado, tá certo? Quem também abriu a boca pra falar foi o... Sentar na mesa! General Paulo Sérgio Nogueira. E ele só pode tá de sacanagem. O que eu sinto neste momento é apenas na linha de contato com o inimigo. O nosso inimigo não é externo, é interno. Ou seja, na guerra a gente... Linha de contato, linha de partida. Eu vou romper aqui e iniciar minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. E aqui vai o nosso salve pro Fachin. Quem trata de eleições são forças desarmadas. Ele, mais do que o Xandão, foi quem mais peitou os militares enquanto era presidente do TSE. Com o Fachin não tinha nem reunião. Caralho, o maluco é brabo. Volta pro Paulo Sérgio. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos. Nós temos reuniões pela frente, decisivas para a gente ver o que pode ser feito. Que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições se transcorram da forma como a gente sonha. Transparência! Transparência! E o senhor, com o que a gente vê no dia a dia, tenhamos o êxito de reelegê-lo e esse é o desejo de todos nós. Mano, corra, rapaz. Porra, puta que pariu, hein? Caralho, Marquinhos. E repitamos, a gente só sabe disso porque o... Tava com o vídeo no laptop dele. Loucura, que coisa absurda. Acho que não tem bobo aqui. Há controvérsias. Pô, mais claro do que tá aí. Mais claro. Impossível. O tal do Mário Fernandes, citado lá atrás, é um general. Mais um general. E olha o que ele fala sobre uma segunda alternativa. Então tem que ser antes, tem que acontecer antes, como nós queremos, dentro de um estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir um risco muito maior da conturbação no day after, né? Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Lula! Lula! E passemos pra ele, o mais diminuto dos generais. O general Heleno Pequeno, que aliás vai mudar o nome agora pra Heleno Minúsculo. Toca o Vivaldi! Por fim, dentro do contexto investigativo, torna-se relevante contextualizar a fala do general Augusto Heleno. Nojento. Então, ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Inicialmente, o general Augusto Heleno afirma que conversou com o diretor adjunto da ABIN, Vitor, para infiltrar agentes nas campanhas eleitorais, mas adverte do risco de se identificarem os agentes infiltrados. Puta que pariu, Marquinho! Nos últimos episódios a gente mostrou momentos pitorescos sobre a furtividade de certos espiões da ABIN. O pessoal era tão discreto quanto um elefante chapado de Lexotan numa loja de cristal. Não grita aqui não, calma, não grita, seja educado. Toca o Vivaldi! Nesse momento, o então presidente Jair Bolsonaro, possivelmente verificando o risco em evidenciar os atos praticados por servidores da ABIN, interrompe a fala do ministro, cala a boca! Determinando que ele não prossiga em sua observação e que posteriormente conversem em particular sobre o que a ABIN estaria fazendo. Que delícia, cara! E o Heleno também é muito transparente. Olha essa fala dele. Não vai ter revisão do VAR. Então, o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. O golpe tá aí! Se tiver que dar soco na mesa, é antes das eleições. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente. Se tiver que virar a mesa, é antes das eleições. Legal. Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. Legal, já falei legal. Tá bom. Já. Vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Maridão de Dona Vivi. Isso pra mim é muito claro.
E nas CPIs, o Heleno jurava que nunca tocou nesse assunto. Mas eu acho que o tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado. O presidente Bolsonaro não tinha qualquer intenção de dar o golpe. Esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade. E galera, a gente vai parar por aqui, mas já tem mais coisa sendo feita, mas que só vai sair depois do carnaval, do final da semana que vem. É preciso preservar a sacralidade do carnaval. O Xandão não vai acabar com isso, não. Porra, Xandão, quer fuder a gente? Chama pra jantar, ó, caralho. Vamos tirar a academia dele de novo, Cristiano. Bora pro carnaval, Bob? Eu gosto muito. Eu sou uma pessoa muito festeira. Nota-se. Mas valeu, gente. Feliz carnaval, aproveitem, curtam tudo, sucesso, alguma moderação e vamos que vamos.